Assim que o Senhor Vishnu se foi da visão de Brahma, este começou a meditar em Durga, a contraparte feminina de Shiva. Lembremos que o objetivo de Brahma era fazer com que Shiva se apaixonasse e desta forma esquecesse as suas meditações. A meditação leva a consciência para os reinos do espírito, e quando o yogi vive mais no espírito do que na matéria, o mundo deixa de existir. Brahma também queria se vingar de Shiva, e a única forma seria fazendo com que se apaixonasse por sua contraparte, ou seja, a sua alma gêmea ou consorte feminina. É dito que as almas gêmeas são em verdade a mesma alma que se dividiu em duas partes, a masculina e a feminina. Isso é dito na Cabala judaica, o lado místico do judaísmo, assim como na sabedoria do yoga. Paramahansa Yogananda explica que no nível mais elevado, ou seja, em Deus, não existe a dualidade, não existe o dois. Portanto, as almas gêmeas somente existem a partir do mundo astral e físico. A união delas é uma bênção para o mundo, porque quando se encontram, existe o bom karma que acelera a evolução daquele ser, auxiliando também ao mundo inteiro. O encontro entre almas gêmeas é um encontro puro, santo, não necessariamente carnal. São Francisco de Assis e Santa Clara, por exemplo, podem ter sido almas gêmeas. Não o amor necessariamente entre homem e mulher, mas o amor entre almas, puro. Ramakrishna Paramahansa, o grande avatar do século XIX na Índia, afirmou que Sarada Devi, sua esposa, era sua alma gêmea. Dormiam em quartos separados, jamais tiveram contato carnal. Estou aqui falando de almas excelsas, de santos. Os santos já não têm essa necessidade carnal, mas existem as almas gêmeas que já alcançaram a libertação, como São Francisco de Assis e Clara, Ramakrishna, Sarada Devi, Krishna e Radharani, Rama e Sita são alguns exemplos de almas gêmeas santas. No entanto, é dito que o encontro entre almas gêmeas é raro e não devemos nos preocupar com isso, porque tal encontro somente ocorre quando existe um bom karma evolutivo para a humanidade, não por causa de nossa vontade humana. A lei do karma é justa e infalível. Se você deseja encontrar a sua alma gêmea, saiba que isso ocorrerá não por sua vontade pessoal, mas quando o seu karma for positivo, ou seja, quando a sua consciência estiver mais elevada. O propósito, em verdade, não é encontrar um amor humano perfeito. O objetivo do yogi é buscar o amor de Deus. Quanto mais nos espiritualizamos, mais somos abençoados por Deus. O objetivo real do yogi é moksha, ou seja, a liberação do samsara, a roda das reencarnações, e o êxtase divino, o samadhi, a percepção direta do Senhor. Amores humanos são sempre passageiros, mesmo que seja entre almas gêmeas. Sempre será passageiro, mas o amor de Deus é real e eterno. Voltando à história, Brahma meditou e meditou em Durga, a mãe do cosmos, a mulher mais poderosa do universo, a própria Shakti, poder divino. Satisfeita com a meditação de Brahma, ela apareceu a ele. Durga era negra como a noite e possuía 4 braços. A simbologia dos 4 braços significa a perfeição, o ser perfeito. No início, é dito em diferentes tradições que o ser humano era perfeito,
por ter o equilíbrio entre o masculino e o feminino, o ser andrógeno, homem e mulher. Até mesmo na tradição judaica é assim. É dito que Eva saiu de uma costela de Adão, ou seja, Adão era andrógeno, masculino e feminino equilibrado. Esse é o verdadeiro sentido de almas gêmeas. Quando a esfera é partida ao meio, cada metade representa um polo, o positivo e o negativo, ou masculino e feminino. Assim é na Cabalá judaica e no hinduísmo, conforme lemos também em Paramahansa Yogananda. Avatares como Krishna e Rama demonstram esse equilíbrio perfeito entre o masculino e o feminino, porque são viris quando precisam ser viris, quando precisam ir para a guerra em legítima defesa da família, dos valores morais e espirituais, o sagrado Dharma e da nação. Mas também sabem ser generosos e cavalheiros, ou seja, possuem a força e a coragem do guerreiro, o kshatriya, aspecto masculino, assim como a bondade e o cuidado, a compaixão para com o próximo, aspecto feminino. Vemos essa mesma simbologia na deusa. 2 braços representam o guerreiro divino, ou seja, um braço segurando uma espada, uma cimitarra, outro braço segurando o Trishula de Shiva, aspectos masculinos do guerreiro, o kshatriya. Os outros 2 braços representam o feminino, um segurando uma flor de lótus e o outro em mudra de bênção. O aspecto guerreiro é para combater a ilusão, o adharma, o crime, e há aqueles seres malignos que existem na criação de Deus, os asuras, seres demoníacos. O aspecto feminino é para abençoar, cuidar dos seres sofredores. Esses 2 aspectos são visíveis em Durga, assim como em Shiva, o que lembra também a simbologia do Tao chinês, o Yin e o Yang. O homem equilibrado possui uma pequena porção do feminino que equaliza a força física e mental. A mulher equilibrada possui uma pequena porção do masculino que equaliza a compaixão. Esse equilíbrio é fundamental, mas raro é encontrar homens e mulheres verdadeiramente equilibrados. A humanidade precisa muito desse equilíbrio, da força e da bondade, da coragem e da compaixão. Então, Durga era negra como a noite, de 4 braços, olhos escuros e brilhantes que faiscavam como as pérolas que decoravam suas madeixas despenteadas. O terceiro olho místico no centro da testa, entre as sobrancelhas, Kutastha Chaitanya, estava fechado. Durga era tão linda quanto a lua de outono, com a própria lua crescente pousada em sua testa ampla. Ela estava sentada sobre o seu veículo, um enorme leão, magnífico, poderoso, mas que olhava para ela com carinho, com olhos marrons amarelados. Diante da aparição magnífica, a própria Shakti do universo, Brahma cruzou as mãos em Pranam e cantou seus elogios. Reverencio-a, ó deusa, você é a energia eterna do Brahman Supremo, o Senhor, o manifestador de mundos, que se manifesta em muitas formas. Na forma de Lakshmi encontrou lugar ao lado de Vishnu. Na forma da terra mantém tudo dentro de si. Você é a ação e a não ação. É a causa tanto da criação quanto da destruição. Você é aquela energia primária de objetos móveis e imóveis e capaz de encantar a todos.
apesar de não manifesta, é capaz de assumir infinitas manifestações. Você é o tempo eterno que mantém os mundos em servidão. Ao ouvir o hino de Brahma, Durga perguntou o que ele desejava, e Brahma respondeu: Ó deusa, o grande Deus Shiva, que se manifestou como Rudra, por meio de minha testa, está morando agora em Kailasa. Ele exercita a penitência sozinho e se recusa a assumir uma esposa. Você é a sua Shakti eterna. Ele é o Senhor do Yoga e não pode ser tentado por nenhuma mulher. Contudo, como você sabe, a vida do Yoga, ou contenção, tem de ser equilibrada pela via do Bhoga, ou prazer. Somente você é capaz de excitar o Senhor Shiva. Ó Mãe do Universo, rogo que você nasça como filha de Daksha e enfeitice o Senhor, que está totalmente desapegado da vida mundana. No momento, Daksha está realizando penitência com sua mente dirigida a você. Fique feliz em satisfazer o seu desejo de nascer como filha dele. A deusa concordou com esse pedido de Brahma e, depois de abençoá-lo, desapareceu de sua vista. Não perca a sexta parte do amor entre Shiva e Parvati. Durga aparece a Daksha, filho de Brahma.